Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, à cerimônia especial que representa a passagem de bastão da diretoria 2021 para a diretoria 22-23. E eu acho que durante esse evento, desde ontem, onde nós tivemos várias homenagens, nós já fizemos todos os nossos agradecimentos. Eu vou fazer meu pronunciamento ser bem rápido. Eu só tenho a agradecer a toda a diretoria e a todos os palestrantes do DEIC que fazem com que nosso serviço seja muito simples, porque qualquer evento que a gente se propõe a fazer, ele é sempre de qualidade, porque todos os palestrantes do DEIC se dedicam muito às suas aulas e fazem eventos de muito sucesso. Então, um agradecimento especial para todos e desejo muita sorte para a nova diretoria. Sou amiga do Múcio há muito tempo, então eu realmente desejo muita sorte para você, para o Beck, para o Odilson e para a Lídia. Albuquerque. Boa tarde a todos, também não vou me alongar, quero apenas retificar os agradecimentos que já fiz ao longo desse final de semana. Agradecer a todos que contribuíram para a realização do livro, como eu falei ontem, foram 168 autores, a todos eu deixo o meu agradecimento. Agradecer fundamentalmente ao Evandro, a Fabi e a Lídia. Foram 2 anos que já deixam saudades, reuniões semanais às sextas-feiras, depois por longas horas, ficamos mais unidos, apesar de distantes com a pandemia, e criamos uma sólida e profícua amizade entre nós 4. Então, quero dizer a vocês, foi um prazer tê-los como companheiros dessa jornada, e espero que possamos continuar em outras jornadas daqui por diante. Fabi? Evandro? Bem, primeiro agradecer a Deus e a todos que fazem parte da família do DEIC. Com certeza, as nossas famílias e as famílias do DEIC acabam se misturando. E, obviamente, a gente chegou até aqui. Acho que todas as nossas realizações elas estão aqui presentes, nesse folder, o que foi exponenciado. E, com certeza, o único lugar que sorte vem antes de trabalho no dicionário. E houve muito trabalho, muito empenho de poder entregar à nova diretoria do Múcio um DEIC organizado do ponto de vista da sua estrutura administrativa, sabendo o número de sócios, sabendo, tendo um orçamento, tendo uma mudança do regimento interno, tendo planejamento. Não mais a gente participando de congressos que nós não contratualizamos, e, obviamente, nós reestruturamos isso para que a nova diretoria pudesse estar assumindo a gestão do futuro congresso. E, obviamente, a gente pudesse estar colocando e organizando aquilo que o DEIC se propôs, ser uma liderança no hemisfério sul na área de insuficiência cardíaca e cardiomiopatia. E, para isso, a gente precisava internacionalizar o DEIC bilíngue, português e inglês. Certo, Beck? Você que é, seguramente, uma pessoa treinada fora e sabe muito bem a importância que é o Brasil ser visto e visibilizado lá fora. Então, para isso, a gente construiu uma revista e, obviamente, mudamos a marca do DEIC. Hoje, a marca do DEIC integra a marca de famílias da SBC. Então, quando vocês olharem a marca do DEIC hoje, vocês não vão olhar uma marca que foi feita para aquele congresso, mas uma marca que foi feita para durar durante décadas. E, obviamente, sofrer atualizações, mas começar a ter uma identidade própria. Os 20 anos que nos trouxe, quando nós chegamos aqui, e a nossa diretoria é uma diretoria de transição, entre um modelo para um outro modelo. O modelo da pandemia, ela serviu para a gente promover uma ruptura com aquilo que era um velho modelo e experimentar uma transformação digital, uma transformação também daquilo que era a nossa visão em relação ao futuro. Então, existe uma nova geração de líderes chegando no DEIC, que não pode ser parecida com a minha, nem com aqueles que foram a primeira geração daqueles que nos sucederam, os velhos professores catedráticos de clínica médica que gostavam de insuficiência cardíaca e de cardiologia. Então, a minha geração já é a terceira geração. E, obviamente, agora a gente tem
uma nova geração chegando, né, que vai ajudar muito o Múcio. Então, quando a gente vê a geração da doutora Lídia, que é a mesma geração do Beck, e vê uma geração mais nova, né, que é o Dilson representa, isso nos deixa muito esperançados. Né? Por quê? Porque é uma geração internacionalizada do DEIC. E diferente da minha geração, que a gente achava que a gente ser médico melhor por ter um MBA em saúde. E hoje o que faz médicos serem diferenciados, além de mestrado, doutorado e pós-doutorado, é ter um MPH, em saúde pública global. Então o DEIC tem que olhar e fazer uma reflexão para a próxima década do que é prioridade. É óbvio que os avanços técnicos científicos são importantes, ou seja, a miocardiopatia hipertrófica, a amiloidose, são importantes e a gente deve fazer posicionamento para isso, para organizar. Mas, com certeza, quando a gente olha para o Brasil e vê que 10 mil mulheres morrem por ano, né, é uma vergonha, dessas 10 mil por doenças cardiovasculares. 2/3 por hipertensão. E hipertensão causa miocardiopatia, uma forma especial que é o acometimento da pré-eclâmpsia. As mulheres que têm hipertensão na gravidez, que a gente achava que era um processo de curto prazo, vão ter, não só naquela fase aguda, mas um risco de 3 a 4 vezes maior de desenvolver hipertensão, de desenvolver AVC, de desenvolver síndrome cardiometabólica, de desenvolver outras doenças cardiovasculares. E a gente, às vezes, não discute isso. A saúde, né, do negro, a saúde daqueles desassistidos e, obviamente, os determinantes sociais que levam à síndrome cardiometabólica, hoje mata por insuficiência cardíaca, talvez 20 vezes mais do que doença de Chagas. E a gente tem que atacar esses pontos, discutir a nutrição, discutir questões que vão fazer o jovem se apaixonar pelo DEIC. Então, a gente tem hoje um desafio muito grande. A gente preparou uma base e, obviamente, a gente tem que olhar para o futuro. E a gente precisa a parceria com a indústria farmacêutica e a indústria de tecnologia, que é fundamental para que a gente possa estar trazendo as inovações, desenvolver incorporações e, obviamente, a gente discutir as grandes prioridades de saúde no Brasil. Então, quando a gente prepara o DEIC para o futuro, não é? E esse foi o papel dessa diretoria, obviamente, envolve a discussão de verdades inconvenientes, ou verdades que a gente, como médico, precisa liderar e, obviamente, liderar as equipes multidisciplinares, a medicina de família, enfrentar a telemedicina, melhorar o sistema único de saúde e também discutir a sobrevivência do médico nas mudanças que estão acontecendo também na saúde privada. Então, cada vez mais a gente vai ter um papel do advocacy do paciente e quando a gente ordena um teste terapêutico para uma doença rara, né, e o paciente tira do bolso, né, isso promove no paciente aquilo que a gente chama hoje de toxicidade financeira. Essa é uma área que nós começamos a estudar na UF. E, obviamente, nós estamos olhando uma doença chave como a amiloidose. Então, quando a gente ordena e pede teste diagnóstico, e pede tratamento, e o paciente tira do bolso para pagar, isso promove impacto sobre ele, esse paciente começa a olhar e ter menos renda para comer, mais insegurança financeira, isso acontece nos Estados Unidos e a gente não tem mapeado no Brasil. E isso também tem impacto sobre desfecho clínico. A toxicidade financeira tem que ser algo que a gente comece a se preocupar como médico e, obviamente, construir caminhos para que o Sistema Único de Saúde, não só a judicialização, possa levar aos pacientes o tratamento que nós no DEIC preconizamos e identificamos com as boas práticas. Então, o que nós passamos para o Dr. Múcio e a diretoria dele, constituída de gente brilhante, né? A doutora Lídia, futuramente uma presidente do DEIC, o doutor Beck, um futuro presidente do DEIC, o doutor Edilson, futuro presidente do DEIC. Esperamos que nessa geração dos próximos 10 anos, a gente tenha também mudança na governança. Não é mais possível administrar o DEIC com 4 pessoas. No Brasil tem gente vindo do Brasil inteiro,
se capacitando, do Acre até o Oiapoque, né, de leste a oeste. Nós temos que ter formas de incluir mais gente, fazer como a SBC está fazendo, um board de vindos de diferentes regiões, de acordo com o número de cardiologistas, no caso de pessoas ligadas ao DEIC. E, obviamente, a gente criar um sistema que a cada ano a gente vai colocando novos presidentes. 2 anos, talvez possa ser muito, porque a gente pode continuar num board, mas a representatividade, o número de atividades que um presidente está exposto é muito grande, porque a gente tem que ter uma ação muito grande para levantar e levar essa marca a todos os lugares. Então, a gente tem desafios, esse vai ser o desafio para as próximas gestões, mas o que nós fizemos foi justamente isso. Estruturamos uma base, criamos um livro, que é esse livro aqui, a mais desafiadora obra feita em menor tempo pelo um gigante que votou o Dr. Albuquerque, assim como uma revista construída por uma gigante, que é a doutora Lídia, que criou essa ferramenta absolutamente única, já integrada àquilo que é a Sociedade Interamericana de Cardiologia. E, obviamente, também criamos, né, o maior programa de educação médica continuada, apoiada pela indústria farmacêutica, e aí a gente tem muito que agradecer aos apoiadores, né? Então, a doutora Fabiana desenvolveu um programa rico, com 2 encontros, 90 minutos de aula de altíssimo nível, e sem nenhuma participação da indústria, mas apoiada pela indústria, discutido alguns pontos, mas com total liberdade científica, como tem que ser. Então, a gente tem que enxergar que a gente respeita muito a publicidade de medicamento. Isso é correto e tem que acontecer. Isso acontece nos eventos, nos simpósios satélites. Mas, obviamente, tem uma outra coisa que é a educação médica continuada, que as sociedades médicas, ou elas têm esse compromisso, e ela passa claramente a entender os conflitos de interesse e o papel dela de nortear um currículo mínimo para o profissional a cada ano poder estar envolvido de alto nível, de alta qualidade e apoiado pela indústria farmacêutica, que tem muito do seu budget destinado a isso. Então, a gente tem muito a agradecer à indústria farmacêutica, que vê na credibilidade de cada membro do DEIC uma excelência técnico-científica, aos nossos posicionamentos e diretrizes. Agradeço muito à doutora Fabiana, ao professor Simões, ao doutor Marcelo Montera, na diretriz de miocardite. E, obviamente, dizer para vocês, o desafio foi grande nesses 2 anos, porque nós enfrentamos essa trágica momento que foi a da pandemia. Mas nunca faltou a esses líderes aqui, que estão aqui ao meu lado, e me deram muita inspiração e força, a coragem, não é? A garra e, principalmente, o compromisso de fazer da melhor maneira possível e fazer bem feito. Ao associado do DEIC, o nosso agradecimento pelo voto que vocês nos deram de poder estar representando e sermos a diretoria do DEIC. E essa diretoria, o que ela fez? Normalmente, às vezes a gente trabalha num grupo que vai sumindo. E aí, no final, fica o presidente sozinho. E, às vezes, você, no final, é uma diretoria que você subtrai e divide. E aqui não. Cada um deles somaram e multiplicaram. E os resultados foram exponenciados por causa disso, porque cada um contou e passou para o outro o seu melhor. E aquilo que a gente errou, né? A gente pede desculpa também ao associado, muitas coisas possam não ter saído do jeito que a gente gostaria, mas a gente procurou fazer o nosso melhor. Muito obrigado a todos vocês, muito sucesso ao Múcio, ao Odilson e ao Beck, e eu passo aqui para a doutora Fabiana. Evandro, bom. Doutor Evandro, então, antes da gente passar o bastão, já que nós temos um membro que vai só passar daqui desse lado para o outro lado, daqui a pouquinho, eu gostaria de também fazer a mesma coisa que o senhor fez com todos os ex-presidentes. Infelizmente, eu vou ter que falar ex para o senhor, mas o senhor merece essa medalha, assim como todos que o senhor presenteou ontem. Muito obrigado. Essa é a medalha Carlos Chagas, né, que cada presidente do DEIC recebeu no dia de ontem.
E é com muito orgulho que eu recebo essa medalha, com certeza uma medalha especial, né? Que seguramente é o patrono do DEIC da insuficiência cardíaca. Talvez impossível alguém pensar em algum nome que possa ter olhado determinantes sociais de saúde, pesquisa translacional, liderança técnico-científica, advocacy do paciente e, principalmente, se liderar como exemplo. Né? O Dr. Carlos Chagas, um homem que morreu com infarto aos 50 e poucos anos, seguramente estaria vivo, se fosse hoje modernamente tratado com infarto agudo do miocárdio. Doutor Evandro, então a gente passa a palavra para a Lídia. Exatamente. Então, acho que agora começa o momento de transição das diretorias. Eu só posso agradecer esse período de 2 anos que foi maravilhoso que nós tivemos. Eu queria dizer que nós vamos continuar trabalhando juntos. Você já tem seus projetos de Cefep, Fabi já tem algumas coisas para fazer na revista. Doutor Evandro, o senhor é sempre nosso consultor e eu sei que está em cardiomiopatias. Então, acho que esse é o espírito do DEIC. A gente não precisa exatamente estar numa diretoria para permanecer trabalhando, tanto que boa parte de todos que aqui estão sempre estiveram trabalhando em diversas posições do DEIC. Mas, nesse momento, eu acho que eu começo a transição, então, com licença, eu começo a caminhar para cá. E eu vou começar chamando efetivamente o Múcio, né, para que ele suba ao palco. Esse é um momento especial e eu gostaria que o doutor Evandro, na verdade, pudesse presenteá-lo com a medalha também, Carlos Chagas. Agora eu virei âncora do evento. E seu pronunciamento. A palavra é sua, Múcio. Então, Evandro, obrigado. Lídia, Fabiana, Albuquerque, obrigado por estarem aqui nesse momento, um momento especialíssimo para mim, um momento que é importantíssimo na minha vida, na minha carreira, e eu tenho a honra de suceder a tantos importantes e presidentes, mas tenho a honra maior ainda de preceder os próximos presidentes do DEIC, que são pessoas, médicos, cardiologistas, que nós tivemos, não é, Evandro, o prazer de ver crescer, de dar oportunidade, e ver o quanto isso gerou de frutos para o DEIC, para o Brasil, para as universidades, para os serviços privados, especialmente para os pacientes. Então, não há a menor dúvida de que, assumindo uma responsabilidade como essa, você automaticamente cria um vínculo e um compromisso com o futuro. Antes de mais nada, eu queria dizer rapidamente a vocês, nas próximas 4 horas, quais são o que vai ser o nosso mote, né? Nós discutimos, eu, Lídia, Beck, Odilson, Marcelo Mendes, que foi uma herança dessa diretoria anterior, que nós vamos, um dos nossos principais motes vai ser exatamente acesso ao paciente. A história do DEIC, a história da insuficiência cardíaca trouxe benefícios, evidências de melhora de sobrevida, de melhora de qualidade de vida, e eu acho que esse é um momento que nós precisamos fazer com que isso tudo
possa estar disponível para quem precisa. Então, entendam todos que o DEIC ele sempre foi um contínuo de evolução, né? Teve o salto da gestão anterior, e todo mundo que veio me dar parabéns para a nossa gestão tinha um sorrisinho no lábio de pena. E quem mais foi claro com isso foi o João Davi, que atravessou o país para estar aqui para a posse. João Davi, meu amigo, ex-presidente do DEIC, e que riu de mim. Peculiar. Então, acesso vai ser um passo importante, e para isso nós vamos ter que inovar. Inovar no sentido de construir táticas junto com a indústria farmacêutica, junto com a indústria de equipamentos, entidades, associações de pacientes, associações de familiares, juntar tudo isso para que a gente possa fazer o tão sonhado, ou a tão sonhada cesta básica da insuficiência cardíaca. Não há a menor dúvida de que as drogas que impulsionaram a que os pacientes com insuficiência cardíaca tivessem melhor sobrevida. E elas precisam estar disponíveis para todos. Então, além disso, nós precisamos de padrinhos e madrinhas, né? Eu espero que um dia a gente encha a Arena Neoquímica com um show para fundos para insuficiência cardíaca, para awareness para insuficiência cardíaca. Todo mundo sabe o que significa hipertensão, diabetes, infarto, mas quase ninguém sabe o que é insuficiência cardíaca. E isso faz parte da nossa meta atual e faz parte da meta de diversas sociedades internacionais. Então, a ESC, por exemplo, a Heart Failure Association da ESC, está imbuída disso. Então, nós estamos na mesma página nesse sentido. Nosso segundo pilar, nosso terceiro pilar, acesso, divulgação da doença. Nosso terceiro pilar, internacionalização, o que já foi começado, importantíssimo, importantíssimo. Os mais novos não lembram, mas João Davi, Evandro se lembram que até décadas atrás o Brasil não estava inserido em nenhum grande estudo internacional. Nenhum grande estudo internacional. E hoje nós estamos inseridos em quase todos eles. E isso precisa continuar e precisa ser ampliado para outras áreas. A gente precisa começar a falar de forma mais clara, de forma mais ampla, com todas as sociedades do mundo, fazer parte de diretrizes internacionais, inclusive. Além do que, o DEIC Jovem formou hoje o DEIC fração de ejeção mid-range. E o DEIC Jovem ficou sem representantes. Então, vamos estimular o DEIC Jovem. Miguel Morita, vamos deixar um espaço para eles no Congresso, no próximo Congresso do DEIC, para que eles tenham visibilidade. E eu acho importante deixar claro que nós precisamos criar um espaço para o DEIC Jovem, sem tirar espaço de quem já está aqui, de quem já é DEIC Senior. Muito bom. Mais uma vez, não posso mais uma vez deixar de agradecer a herança de todos os presidentes, especialmente a herança do presidente que me predecesseu, que me antecedeu, e que, durante um período de pandemia, que
se vocês não fizessem nada, estariam plenamente desculpados, isso já foi falado mais uma vez, mas vocês fizeram muito, trabalharam com afinco, estão entregando, de fato, um DEIC melhor, como um presidente fez para outro. Quando eu falo de acesso e de trabalho de acesso, não posso deixar de agradecer aos representantes da indústria farmacêutica que estão aqui e que são nossos parceiros. Nós sabemos que vocês precisam de nós precisamos de vocês e nós vivemos em simbiose. Então, eu queria agradecer ao Ricardo Moraes e ao Clauber Reis da Bayer, que estão aqui. Obrigado por terem vindo. A Eliane Alves, a Rosana Barbosa, ao Leandro Ramos e ao Abdo Fares, da Aliança Boehringer Ingelheim. A Fernanda Arimateia, a Simone Formaggio e a Estela Busanello, da AstraZeneca, que estão aqui, e a Tássia Lima, da Abbott. O fato de vocês estarem aqui engrandece o nosso evento e faz com que a gente saiba que vocês estão preocupados e tão preocupados quanto nós para que tudo o que se evoluiu até aqui chegue a quem precisa. Finalmente, eu deixo isso por último, obviamente eu preciso agradecer minha família, o risco de eu chorar era grande, então eu deixo por último isso. Não posso deixar, sem dúvida nenhuma, de agradecer a Fernanda, minha esposa, minha companheira, meu apoio. Não posso falar minha amante, que não é o momento adequado, então eu não falei. A minha irmã, Marilene, aos meus filhos Gabriel, André, e aos meus novos filhos, Érica e Caio. Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por me apoiarem, obrigado por me apoiarem sempre e serem essa família maravilhosa que eu tenho. Muito bem, era isso que eu queria falar. Não deu as 4 horas, então vamos aproveitar as próximas 4 horas. Ele não chorou, mas quase que eu chorei agora. Então vamos aproveitar as próximas 3 horas e 50 minutos. E eu queria chamar aqui para o palco os diretores. A nossa diretoria é composta pela Lídia Moura, diretora administrativa, Luiz Beck, diretor científico, Odilson Silvestre, diretor financeiro, e não posso deixá-los sentar sem antes agradecer por vocês terem aceito o convite para esse desafio. Então, Beck e Odilson, por favor, o que vocês quiserem. Alô, alô. Bom, obrigado, Múcio. Em primeiro lugar, um especial agradecimento à pessoa do Múcio por lembrar da gente, fazer um convite para uma posição tão importante dessas e tão honrosa para a gente. Para quem não sabe, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem um rio chamado Mampituba. E a gente sempre diz que quando a gente está abaixo do Mampituba e é lembrado por alguém que está acima do Mampituba, a gente fica muito honrado, porque a gente consegue cruzar o Mampituba, então, para atuar e para, num grupo como esse, ter uma posição. Eu gostaria de dizer também, como já foi frisado ontem, que o DEIC é realmente uma sensação de família que a gente construiu. O DEIC, para mim, representa prazer, porque nós exercemos o prazer da socialização, da progressão em conjunto, da construção de conhecimento, de pesquisa, de troca, de intercâmbio. Então, é um congregado de prazeres e dentro desse grupo do qual eu estava contando, a minha participação específica já vem em 17 DEICs, né?
nesse momento, ser lembrado por alguém de cima do Mampituba para participar da diretoria é uma sensação de pertencimento que é muito boa, muito saudável, e eu espero poder contribuir com essa diretoria da melhor forma possível e certamente tornar o nosso grupo visível, talvez globalmente. Hoje o mundo está todo menor e nós temos totais condições. Acho que todos os integrantes aqui do DEIC veem que existe uma progressão na pesquisa científica, nas publicações, que nós progressivamente estamos crescendo como grupo, como país, como instituição associativa, como os outros países também fazem, e nada impede, então, que a gente desenvolva mais a pesquisa associativa, colaborativa entre países, colaborativa dentro do Brasil, de nós trabalharmos juntos, com apoio da indústria, que nós sabemos que nos considera e nos apoia. Então, certamente, nós temos um cenário montado extremamente fértil para nós produzirmos e pilotarmos essa locomotiva, esse trem japonês que o Dr. Evandro já disparou, e a gente espera que esse trem não desacelere nesses 2 anos, pelo contrário, quem sabe acelere muito mais. E passo, então, a palavra aqui para o Dr. Odilson para dizer algumas palavras para vocês também. Agradeço muito, muito obrigado por essa oportunidade. Bom, primeiro, bom dia, muito obrigado a todos. Eu quero agradecer primeiro a gestão anterior e pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, sempre nos congressos, ajudando nas organizações e especialmente na parte científica. E agora agradecer especialmente a essa comissão, esse grupo formado pelo Múcio e a confiança de me chamar. Então agradeço muito a oportunidade de prestar um serviço aqui, né? E como foi nas vezes que eu fui chamado para os congressos para ajudar, então sempre foi priorizado. E aqui no DEIC, desde que eu comecei, no 2º ano de residência de cardiologia, eu sentia todo o acolhimento, então via todas as gerações ali presentes. Além disso, um chamado de participação das gerações novas, né, aqueles que estavam se formando. E agora nessa diretoria, fazendo parte, sinto isso também, sinto o compromisso e uma responsabilidade de representar os novos. E ontem eu conversava com a Mônica, que estava do meu lado, a gente falando quando a gente queria ajudar de alguma forma, fazer mais parte das comissões, enfim. E então represento isso, e por ser do norte, estar no Acre, também o fato de nós conseguirmos preencher esse Brasil todo, fazer com que as pessoas, os cardiologistas ou os alunos saibam insuficiência cardíaca, saibam doenças cardiovasculares em todos os lugares. Então, estamos aí 2 anos, vamos ficar muito mais próximos, e eu só agradeço a oportunidade e quero aprender muito com vocês. Eu acho que nesse momento a gente começa o encerramento dessa cerimônia e eu acho que poucas vezes se viu, talvez no DEIC, na SBC de forma geral, uma transição tão bonita. Uma transição de tanto trabalho para uma transição de continuidade de tanto trabalho. E eu só posso agradecer porque eu sou o elo de ligação, né? O elo de ligação redundante, mas enfim, eu sou quem vai fazer efetivamente a continuidade, justamente porque o nosso foco ele é continuidade, ele é trabalho, ele é proporcionar melhorias. Ele não é uma ruptura, e é isso que a gente se propõe enquanto departamento. Acho que é por isso que o DEIC deu tanto certo. Ele nunca foi um departamento de rupturas, ele sempre foi um departamento, uma família, como diz o Edmar ontem, falou muito bem. De vez em quando a gente tem lá uma briga, etc., mas acaba em casa. Quando sai para fora, é aquela história da família. Saiu da família, todo mundo contra aquele objeto, né? Fora da família. Mas dentro da família a gente conversa. Então, acho que é isso. Esse é o momento de transição. Temos uma nova diretoria, temos muito para fazer nos próximos 2 anos.
E nosso agradecimento pela presença de todos aqui. Nós vamos ter um almoço agora que já está servido aqui ao lado. Eu convido a todos para almoçarem conosco e muito obrigado pela presença de todos nesse evento.